Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou assessor científico da Synapse Biotecnologia e hoje vou apresentar a vocês mais um webinário, dessa vez um webinário sobre purificação de amostra. Então, inicialmente, né, a gente faz purificação com qual intuito, né? Qual a finalidade da purificação nos experimentos de biologia molecular, né? Basicamente, a purificação é um processo realizado antes de se fazer o experimento propriamente dito, como um preparo da amostra, né? Para poder retirar dessa amostra contaminantes que poderiam interferir no experimento. Então, contaminantes como sais, como primers, como nucleotídeos não ligados, como enzimas, por exemplo, todos esses componentes que, após uma PCR, né, realizada, elas podem contaminar a amostra que seria utilizada posteriormente para outras aplicações, como sequenciamento, por exemplo. E o sequenciamento, né, especificamente o sequenciamento de nova geração, possui um conceito chamado de cobertura genômica, e esse conceito ele está relacionado diretamente com a pureza da amostra analisada. Por quê, né? Porque quanto mais pura essa amostra estiver, né, quanto menos contaminantes ela estiver, aquilo que estiver sendo sequenciado ou lido no sequenciamento vai se traduzir, vai ser referente a exatamente a amostra que você está querendo analisar. Ao passo que se ela estiver impura, se estiver com contaminantes, essa leitura não vai se dar de forma satisfatória, muitas vezes. Então, outros conceitos também que a gente tem, né, seria a cobertura horizontal, que seria a quantidade de um genoma, né, a porcentagem de um genoma que um dado sequenciamento ele é capaz de sequenciar aquele genoma, né? Então, por exemplo, 90%, 100%, 80% do genoma é referente à cobertura horizontal. A cobertura vertical, por sua vez, é a quantidade de reads, né, de sequências, né, de fragmentos de sequências que são possíveis de serem lidas numa determinada região do genoma. A cobertura genômica, por sua vez, é o número de vezes que uma determinada região do genoma é coberta por segmentos de leitura e indica a porcentagem da região do genoma que foi efetivamente sequenciada. E como eu disse, isso está relacionado diretamente com a pureza da amostra. Então, quanto mais pura, maior é essa cobertura genômica. A gente vai ver que os kits que realizam a purificação das amostras, elas aumentam essa cobertura genômica, ok? Então, a metodologia envolvida nos kits de purificação de amostra, né, que eu vou apresentar para vocês hoje, se baseia na metodologia SPRI, de Solid Phase Reversible Immobilization, ou imobilização reversível de fase sólida. É uma técnica que consiste na utilização de esferas magnéticas e é utilizada para isolamento de alta performance, purificação e também em protocolos de limpeza de amostra, quando a presença de contaminantes é um passo limitante para a execução de um experimento. E como que essa purificação ela é feita, né? Essa purificação ela é feita utilizando o que a gente chama de esferas magnéticas. Essas esferas são esferas com núcleo de poliestireno que é revestido por uma camada de magnetita, e essa camada de magnetita ela é tratada externamente por um polímero que é modificado com grupos carboxila, né? Então, esses grupos carboxila, eles vão se ligar diretamente ao grupo fosfato dos ácidos nucleicos, fazendo uma ligação
forte com esses compostos, e dessa forma você consegue selecionar ou purificar a amostra melhor por conta disso, porque você vai se ligar exatamente aquilo que é do interesse para você obter posteriormente, certo? Nesse sentido, a gente trabalha com uma empresa, né? A gente é representante de uma empresa chamada Beckman Coulter, que possui inúmeros produtos voltados para purificação de amostra, e não só purificação, como limpeza também de amostra. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, esses kits, né, eles podem ser usados com uma ampla gama de materiais, de tecidos, de células, de amostras, né? Como vocês podem observar nessa tabela, os pontos em azul são aqueles que foram totalmente validados, são os kits para aquela determinada amostra que foram totalmente validados. Os pontos em verde são aqueles que foram dados foram gerados com aqueles kits, né, para aquela amostra, foram demonstrados, e existe também um protocolo suplementar. Enquanto que os pontos, os triângulos amarelos, eles foram avaliados por clientes da Beckman Coulter, tá? E possuem dados gerados também a partir daquele kit para aquela amostra, tá? Então, como vocês podem ver, os kits eles podem ser usados com uma ampla gama de tecidos e amostras de tecidos de mamíferos, células em cultura, bactérias e fungos, plasmídios, vírus e outras amostras. Além disso, ainda podem ser usados com amostras de ácidos nucleicos, tá? Então, eu vou abordar e vou falar um pouquinho de cada um desses kits, tá? Que se baseiam naquela metodologia que eu disse anteriormente para vocês, a ASPRI, tá? Das esferas magnéticas, para realizar a sua purificação. No processo de sequenciamento de nova geração, por exemplo, o passo de purificação e de limpeza das amostras, ela representa uma porção bem pequena do custo total do sequenciamento. Corresponde a 0,3% do valor total do sequenciamento. Então, quer dizer, é um passo muito importante, como eu mostrei para vocês, né, retirar os contaminantes das amostras, porque está relacionado diretamente com um ótimo resultado, né, um excelente resultado. Então, é um passo muito importante ser realizado. E, ao mesmo tempo, esse passo, como eu estou mostrando para vocês, é um passo que tem um custo bem baixo em relação ao valor total do sequenciamento. Tá? Então, um dos produtos, né, que a Beckman Coulter fabrica e nós comercializamos, se encontra o SPRI Select Reagent. Ele é indicado para realizar a seleção dos ácidos nucleicos e para preparar bibliotecas de NGS. Com ele é possível selecionar sequências, né, de tamanhos entre 150 e 800 pares de bases. Ele é escalável para utilizar em processamento tanto manual quanto automatizado. E ele funciona bem com DNA fragmentado. Então, nessa figura aqui, a gente consegue observar dois tamanhos diferentes de fragmentos, em A e em B, sendo selecionados. E em C, nós vemos uma sobreposição dos dois tamanhos. Em D, a gente vê a seleção excluiu amostras com tamanhos maiores ou menores aos selecionados. Então, isso mostra que esse reagente ele tem uma capacidade bem aprimorada para realizar a seleção de amostras pelo tamanho. Então, como eu disse, é um passo muito importante para realizar a purificação da amostra para bibliotecas de NGS, nesse caso, né?
Nessa figura, a gente vê a comparação da seleção por tamanho de DNA genômico de E. coli, usando o kit SPR Select e outros 2 kits de concorrentes. Tá? E como pode se observar, a seleção do tamanho único é 4,2 vezes mais rápido se comparado com o kit A do concorrente e 2 vezes mais rápido se comparado com o kit B. Tá? Esse reagente a gente comercializa ele em 3 volumes diferentes, 5 ml, 60 ml e 450 ml. Um outro reagente que nós comercializamos, também voltado para a purificação de amostra, é o AMPure XP. Ele é usado também para preparo de bibliotecas de Next Generation Sequence, e ele é indicado por mais de 200 kits de preparo de bibliotecas. Tá? Então, ele é muito bem avaliado. Ele é compatível com aplicação também manual ou automatizada à escolha do pesquisador. Então, se o laboratório for maior e tiver opção de automatização, ou se ele for menor e não tiver opção de automatização, ele funciona das 2 formas. Ele tem uma alta recuperação de amplicons maiores do que 100 pares de bases. Aqui, de novo, em comparação com outros reagentes de limpeza, né, o AMPure XP, ele é uma parte bem pequena, o menor custo, se vocês observarem aqui nesse workflow abaixo, ele é o menor custo dos passos envolvendo cada um dos passos no sequenciamento de nova geração. Então, o custo dele é muito baixo, em comparação ao sequenciamento como um todo. Né? Nós comercializamos esse produto em 5 ml, 60 ml ou 450 ml. Nesse artigo aqui, os autores, né, de 2016, os autores eles mostraram a purificação de amostras, né, com vários reagentes diferentes, e vocês conseguem observar em rosa a amostra de referência, e que a melhor razão, digamos assim, que obtém resultados mais fidedignos, né, para preparo de biblioteca em NGS, é uma razão de 1,8 vezes de esferas em relação à amostra, tá? A quantidade de esferas em relação à amostra. Esse é a quantidade indicada para ser utilizada nesse tipo de reagente para se realizar a purificação da amostra. Porque, obviamente, vai trazer os melhores resultados, né? Vai trazer os resultados mais fidedignos. E como que o AMPure funciona, né? O AMPure, o DNA ele tem um esqueleto de fosfato que é carregado negativamente, e em solução com sal e polietileno-glicol, o DNA pode ser coletado com as esferas magnéticas. Né? Mas de que forma ele faz isso? Então, inicialmente, você mistura a amostra com a solução de binding, né, de ligação. Você, então, aproxima um campo eletromagnético, um ímã, na parede externa do tubo, né, onde se encontra essa mistura. E o que tiver se ligado às esferas, né, vai ser atraído pelo campo eletromagnético. E dessa forma, você consegue separar a amostra, da amostra, né, os contaminantes e aquilo que é de interesse, que no caso seriam os ácidos nucleicos. Após essa separação, você retira os contaminantes da amostra, faz uma lavagem, faz uma segunda separação para aumentar a pureza, né, a purificação, processo de purificação. E, por último, você ainda pode eluir essa amostra. E ainda quando você for eluir, você ainda pode, mais uma vez, aplicar um campo eletromagnético e, dessa forma, realizar
uma quarta etapa de separação e de purificação, tá? Para a amostra ficar, sem dúvida nenhuma, purificada, o mais purificada possível. Um outro reagente que nós vendemos, que também realiza o processo, auxilia no processo de purificação, é o RNA Clean XP reagente. Ele permite purificar o RNA de reações enzimáticas comuns, como o preparo de cDNA, por exemplo, e reações de transcrição in vitro. Além disso, ele ajuda a garantir uma recuperação eficiente das amostras. Ele realiza uma completa remoção de sais e de primers não incorporados, além de DNTP. Ele é um protocolo simples que facilita a automação e ele não necessita de centrifugação, nem filtração ou mesmo nem de passos de precipitação. Ele é sugerido para se utilizar com mais de 20 kits de preparo de bibliotecas de RNA-seq, de sequenciamento de RNA. Então, ele também é muito, muito indicado pelos fabricantes, pela eficiência que ele tem, né? Então, esse kit, o processo de purificação, no caso, é similar ao descrito anteriormente, do outro reagente. Então, inicialmente, você coloca a amostra junto com as beads no tubo, mistura, deixa elas se ligarem uns aos outros, né? Depois você aproxima um campo eletromagnético do tubo, faz a separação. Posteriormente, realiza uma lavagem com etanol. Depois você faz uma separação. Esse passo é indicado você realizar ele 2 vezes, tá? Tanto a lavagem com etanol quanto a separação. Então, você faz duas lavagens com etanol e 2 separações. E, por último, você elui. E essa eluição você ainda pode adicionar, no final, mais uma separação com um campo eletromagnético, de forma a purificar mais ainda a amostra, tá? O RNA Clean XP reagente, ele não usa solventes orgânicos, nem filtração a vácuo, e também não usa centrifugação. E ele entrega uma recuperação em purezas superiores de ácidos nucleicos para uso em aplicações downstream, como o sequenciamento e o sequenciamento de nova geração, por exemplo. Aqui nessa figura, ele mostra o rendimento, o percentual de rendimento da amostra, com várias concentrações diferentes, tá? Vocês podem observar que mesmo concentrações baixas, como 0,5 nanogramas por microlitro, você tem um alto rendimento dessa amostra. Um outro reagente que nós comercializamos é o CleanSec. Ele recupera sequências maiores de mais de 20 fragmentos e um sinal com as mais altas intensidades que qualquer outro sistema de purificação obtém. Ele é indicado para o sequenciamento Sanger, sequenciamento de DNA, ressequenciamento, purificação e limpeza de PCR. Ele é usado para limpeza da Terminator também das amostras. Um outro reagente que nós comercializamos, que também é indicado para realizar a purificação, nós temos o FormaPure XL Total. Ele é compatível com processo manual ou automatizado, inclusive para processo de desparafinização de amostra e lise, tá? Então, para amostras emblocadas, ele é interessante ser utilizado também. Ele tem um fluxo de trabalho simples, com mínimo de tempo de manuseio. Ele tem uma flexibilidade para acomodar variação de amostras. Ele tem uma alta performance de rendimento, integridade e pureza. Além disso, ele tem uma performance demonstrada com uma variedade de tipos de amostras e tecidos. E ele extrai tanto o DNA quanto o RNA da mesma amostra parafinizada, tá? Como vocês podem observar aqui nessa tabela, eles são comercializados
em diversos tamanhos, tá? Então, de 50 reações, 96, e tem várias opções, tá? Ele tem a opção para você extrair tanto o RNA quanto o DNA da mesma amostra, como ele tem a opção para você extrair só o RNA ou só o DNA da amostra também, ok? Nessa figura, esses gráficos eles mostram um score chamado DV200, que é uma escala que avalia a porcentagem de RNA com mais de 200 nucleotídeos encontrados em cada tipo de extração. Ele é importante, pois ele dá uma métrica da integridade da amostra do RNA. E aqui a gente observa 4 tipos de tecidos, né? Tecido mamário, o primeiro, tecido do intestino grosso, no segundo, à esquerda embaixo. À direita embaixo, nós encontramos a amostra de fígado, e na direita em cima, nós encontramos a amostra de pulmão. Então, para tecido mamário, esse kit ele foi capaz de extrair um RNA, 91% do RNA da amostra, enquanto outros reagentes de outros concorrentes foram capazes de extrair somente 61%. Então, isso dá uma grande diferença, né, na obtenção de amostras, inclusive de amostras parafinizadas. Para a amostra de tecido de intestino grosso, essa diferença foi maior ainda, porque o Pharmapyr foi capaz de extrair RNA, 77% do RNA da amostra, enquanto os outros concorrentes, somente 18%. Para o pulmão, vocês podem observar que também teve uma grande diferença, muito grande diferença, porque o Pharmapyr foi capaz de extrair 87% de RNA, enquanto os concorrentes somente 25%. Aqui nessa figura nós vemos o fluxo de trabalho que você pode realizar para extrair com o mesmo kit, né, o Pharmapyr, da mesma amostra, o DNA ou o RNA. Então, em cima, nós observamos o fluxo para extrair o RNA, como é feito para extrair o RNA utilizando esse kit. Então, inicialmente, você realiza uma desparafinização da amostra, passa, então, subsequentemente para uma lise e retirada do RNA. Depois disso, você realiza uma transferência da amostra, né, com adição das bits, deixa um tempo de exposição, né, da amostra com as bits, para elas se ligarem umas às outras. Então, você aproxima um campo eletromagnético, faz a primeira separação, faz uma lavagem, faz um tratamento com DNase, liga novamente com as bits, realiza uma segunda separação, realiza uma segunda lavagem, então você realiza uma terceira separação com o campo eletromagnético e, por fim, você elui, podendo fazer no final mais uma separação com o campo eletromagnético. Enquanto que o DNA, você, após a fase de lise, depois da desparafinização, você vai fazer uma desligação do DNA da amostra, depois realiza uma transferência, um tratamento com RNase, já que você quer obter o DNA, né? Então não é interessante ter o RNA, então se trata com RNase, mistura as BIDs com a amostra, aproxima um campo eletromagnético, realiza a separação, faz uma lavagem, faz uma separação e, por último, elui. A integridade do RNA obtido com esse kit, aqui é demonstrado nessa figura, ainda em relação àquele
a porcentagem daquela escala que eu mostrei inicialmente para vocês, a DV200, ela mostra a superioridade do kit FormaPeer em relação aos concorrentes, né? Em relação, por exemplo, a kits baseados em colunas e kits baseados em sonicação, por exemplo, em lise por sonicação, para tecidos de amostra de tecidos mamários, de pulmão, de intestino e de próstata. Então, em cada um desses, vocês podem observar que sempre a extração com FormaPeer se mostrou mais que tem um rendimento maior, tem um resultado melhor, tá ok? Geralmente, com a coluna, você tem perda de amostra, principalmente em amostras parafinizadas, porque você acaba entupindo a coluna com a parafina, né? Enquanto que com o uso das beads você não tem esse tipo de problema, tá? Esse é o principal diferencial do kit do FormaPeer. Outra questão que a gente pode abordar aqui em relação ao kit FormaPeer é o rendimento dos ácidos nucleicos, que eles são determinados pelas seguintes variáveis: tipo de tecido, tamanho do tecido, tipo de tumor, método de fixação, método de parafinização, reagentes, condições de estoque, quantidade de amostra colocada, químicos usados para extração, para realizar a extração, e a idade do emblocamento, do tecido emblocado, né? Então, aqui, nesse gráfico à esquerda, vocês podem observar que para cada um dos tecidos apresentados, sendo eles tecido mamário, pulmão, intestino e próstata, tanto o RNA quanto o DNA se mostraram, no geral, superiores à extração com os outros kits, tá? Um outro kit que nós comercializamos, que também realiza a extração e purificação da amostra, aqui no caso é o GenFind V3, versão 3, ele isola DNA genômico de amostras frescas ou congeladas de sangue total ou soro que foram coletados em tubos contendo anticoagulantes. Ele já foi testado em outros tipos de amostra, como saliva, amostras de tecido fresco ou congelado, bactérias, cultivo celular, leite, entre outros. Ele pode ser feito em tubo de 2 ml ou placa de 96 poços de maneira manual, ou ainda em placa de 96 poços de maneira automatizada. Ele processa até 400 microlitros de sangue fresco ou congelado. E nós comercializamos ele em 2 formatos, ou 50 reações, ou 384 reações. Aqui nesse gráfico à esquerda, nós vemos a comparação do rendimento do DNA genômico obtido pela purificação das amostras coletadas em tubo contendo EDTA, citrato ou heparina. Comparando com tanto em amostra fresca quanto amostra congelada, comparando com outros 3 fabricantes. E vocês podem observar que, no geral, o kit do GenFind possui um melhor rendimento. Enquanto que a pureza, vocês conseguem observar, também é uma alta pureza na razão A260, A280, uma alta pureza dessas amostras, tanto na amostra fresca quanto na amostra congelada. Ele ainda tem uma alta recuperação de DNA de alto peso molecular. Aqui nessa figura a gente consegue observar isso, tá? Que mais? Nós comercializamos um outro kit
chamado DNA Advance. O DNA Advance ele isola DNA genômico de amostras e tecidos de mamíferos. Ele também se baseia na tecnologia SPRI. Ele realiza uma extração que pode ser realizada em tubos de 2 ml ou placas de 96 poços manualmente, ou ainda de forma automatizada em placas de 96 poços. O DNA isolado ele pode ser usado numa variedade de análises downstream, inclusive sequenciamento de próxima geração, PCR, qPCR e genotipagem de SNPs, por exemplo. Nós também comercializamos ele em dois formatos, para 384 reações ou então para 9.600 reações. Aqui nós conseguimos observar à esquerda, no gráfico à esquerda, o rendimento do DNA genômico obtido com o DNA Advance em comparação com outros dois fabricantes. Nós observamos um rendimento muito superior, né? Mais do que o dobro, até o triplo do resultado, até mais do que os concorrentes. E a pureza desse DNA genômico também é maior se comparado aos outros concorrentes. Em relação ao DNA genômico de alto peso molecular, nós observamos também que ele é capaz de isolar esse DNA de alta qualidade, né, de alto peso molecular. E aqui nessa figura ele mostra de 4 tecidos diferentes, usando a corrida no equipamento da Agilent. Aqui ele está mostrando a amostra de pulmão, de rim, de cauda e de cerebral, tecido cerebral. Esse kit também, os usuários podem extrair o DNA de amostras em menos tempo. Então, o pesquisador ou quem for utilizar o kit vai ganhar tempo com isso, né? E não só tempo, porque tempo acaba se convertendo em dinheiro também, então acaba ganhando tempo e dinheiro com isso, né? Porque vai gastar menos tempo manuseando a amostra, menos risco de ocorrer uma contaminação também, né? Além disso, você realiza menos movimentos de pipetagem se comparado a usuários de kits baseados em colunas, tá? Aqui na figura à direita ele mostra exatamente essa quantidade de movimentos de pipetagem em relação ao kit DNA Advance comparado com o kit baseado em colunas, tá? Vocês conseguem observar que conforme o número de amostras aumenta exponencialmente também o número de vezes que ocorrem movimentos de pipetagem, tá? Isso também é interessante, esse dado também é interessante porque ele também está relacionado com a fidelidade do resultado. Porque quanto maior a quantidade de movimentos de pipetagem que você tem que realizar, maior é o risco de você ter uma variação do resultado por conta disso, né? Porque, de repente, pegou uma pipetagem foi diferente da outra e um ângulo diferente, a quantidade de ponteira que foi introduzida na amostra, de que forma foi introduzida, enfim, isso tudo acaba induzindo a uma alteração do resultado, né? Um outro kit que nós comercializamos da Beckman Coulter é o COS MC Prep. Ele também se baseia na tecnologia de esferas, né, das esferas magnéticas, das PRI, e ele serve para purificação de amostras de plasmídios. Ele usa um protocolo único para purificar uma variedade de tipos de moldes em baixa e em alta quantidade. Ele pode ser utilizado de maneira manual ou automatizada e sem sacrificar a qualidade do produto. Ele purifica plasmídios em placas de 96 poços, isola plasmídios de alta qualidade
E a automação nesse processo produz uma mínima variabilidade no rendimento e qualidade dos plasmídios. Nós comercializamos eles em dois kits diferentes, um com 384 reações e outro com 4.000 reações. Aqui nessa tabela, aí nesse gráfico, a gente consegue observar o rendimento na tabela, né, e a concentração de 3 tipos diferentes de plasmídio. Então, na linha mais superior, um pequeno número de plasmídeos, um pequeno número, não, desculpe, um plasmídio com um tamanho menor que 10 kbs, com uma alta quantidade de cópias. Na linha ao centro, plasmídios isolados de pseudomonas, e na linha mais embaixo, plasmídios que ocorrem de maneira natural, com tamanho superior a 100 kbs. No gráfico à direita, nós vemos a pureza desses plasmídios, né? Então, nós observamos uma pureza alta dessas amostras, né? Que mais? A extração do DNA plasmidial usando esse kit também necessita menos tempo de manuseio e também menos passos de pipetagem quando comparado à extração usando kits baseados em colunas. Como eu já expliquei antes, isso traz inúmeros benefícios, principalmente na fidedignidade do resultado obtido, né? Que você reduz a variabilidade dos resultados, né? E esse kit, né, o fluxo de trabalho, ele inicialmente começa com as células no formato de um pellet no tubo. Então é realizada uma lise inicialmente. Após essa lise, você neutraliza esse reagente lisador, dá um spin, transfere sobrenadante, faz a ligação com as esferas no tubo da amostra, né? Amostra as esferas no tubo, aproxima um campo eletromagnético do tubo para realizar a separação. Feita essa separação, você realiza uma lavagem com etanol. Após essa lavagem com etanol, você realiza uma segunda separação com campo eletromagnético. E esse passo você consegue repetir ele 3 vezes, tá? Você deve repetir ele 3 vezes. E por último, você realiza a eluição da amostra, sendo ela aquecida a 37 graus. E você também, no final, você aproxima um campo eletromagnético da amostra para realizar uma pureza superior. Uma pureza não, uma purificação superior, desculpe. Um outro kit que nós vendemos, aqui eu apresento para vocês, é o RNA Advance, e ele existem diversos tipos dele, do RNA Advance. Existe aquele que é voltado para a extração de amostras em tecido, amostras de sangue, amostras de RNA viral e amostras de RNA de célula, tá? Então, o RNA Advance de tecido, ele usa a tecnologia SPRI também, das esferas, para isolar o RNA total, e ele isola o RNA total de tecidos moles, fibrosos e ricos em lipídios. Ele não utiliza reagentes perigosos e nem o descarte contendo solventes orgânicos. Com esse kit, passos que levam muito tempo e consomem manipulação laboratorial muito intensa são eliminadas. O RNA Advance de sangue, ele é a mesma coisa, ele utiliza também a tecnologia de SPRI, ele isola o RNA total da amostra de sangue, sem a utilização também dos reagentes perigosos e sem descartar solventes orgânicos, e ele processa uma placa de 96 poços em até
3 horas e meia. O RNA Advance viral, ele também utiliza a tecnologia das esferas magnéticas. Com ele é possível purificar o RNA de vírus ou de patógenos para realizar pesquisa em doenças infecciosas. Ele tem um limite de detecção de 1 cópia por microlitro, então é uma quantidade bem baixa, né? De cópias do vírus, do RNA viral. Possui químicos que são compatíveis com sistemas automatizados e também permite o manuseio manual ou automatizado de alto rendimento. O RNA Advance de célula, ele recupera e purifica o RNA de alta qualidade de células sem a necessidade de filtração nem de centrifugação. Ele é compatível com a utilização desse RNA em aplicações como microarray, sequenciamento de nova geração e qPCR. Um outro kit também interessante que nós comercializamos, né, que atualmente tem muita pesquisa nesse campo, que é a pesquisa no campo dos DNAs livres circulantes. Nós temos o Apostle Minimax, ele isola o DNA livre circulante, que são pequenos fragmentos de DNA no sangue, né, de amostras de plasma, soro e urina. Ele permite a utilização em tubos de 2 ml ou em placas de 96 poços. Ele é compatível com uma ampla variedade de tubos coletores. Ele não utiliza a tecnologia SPRI, mas sim uma química baseada em esferas magnéticas. Ele não usa a tecnologia SPRI, mas ele acaba utilizando as esferas magnéticas também. Esses DNAs livres circulantes, eles são de aproximadamente 175 pares de bases, e eles se encontram em uma quantidade muito pequena no plasma, entre 2 a 100 nanogramas por ml, o que geralmente está abaixo do limite mínimo de detecção de ultravioleta. E por esse motivo eles não possuem medidas de razão 260 a 280 e nem de 230 e 260. Nós comercializamos esse kit em 3 conformações diferentes. Que mais? Esse kit, o DNA, o rendimento do DNA de amostra de plasma em tubos coletores está demonstrada nessa figura, né? Vocês podem observar aqui que ele tem um alto rendimento do DNA, comparado com outros kits de concorrentes, ele tem o mais alto rendimento, né? Tanto no tubo de coleta de DNA livre circulante, em vários tipos, desculpe, em vários tipos de tubo, tanto no tubo mais comum quanto no tubo coletor com EDTA, por exemplo. Aqui nessa figura a gente consegue observar que esse kit ele dá uma maior reprodutibilidade quando comparado ao kit concorrente, sendo que cada curva ela representa mensurações em triplicata, tá? Então vocês podem observar aqui que chega a ser mais do que o dobro do que os kits concorrentes, até o triplo do que o kit concorrente consegue entregar. E como eu falei para vocês, vários desses kits que eu apresentei para vocês hoje, a gente consegue realizar procedimentos automatizados, né? Então, eu gostaria também de comentar aqui de um outro produto de uma outra de nossas empresas representadas, a Gilson, que é conhecida da maior parte dos pesquisadores no mundo, né? Nós comercializamos o Pipette Max, que é um equipamento que permite a automatização dos processos, né?
ele permite o uso de até 8 ponteiras a serem usadas ao mesmo tempo. Ele usa volumes de entre 1 e 1.200 microlitros, e ele é compatível com a maioria dos tamanhos de laboratórios devido ao seu tamanho compacto. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre purificação de amostra com esferas magnéticas, né, beads magnéticas, foi isso que eu apresentei para vocês hoje. Aqui nesse slide eu apresento para vocês algumas marcas das nossas representadas, tá? E é isso. Obrigado pela atenção de todos e eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, Paulo, pela sua apresentação, foi excelente. Alguém tem alguma pergunta? Quer abrir o chat? Quer escrever? Quer abrir o microfone e falar? A gente está aberto aqui às perguntas. Você pode abrir o microfone e perguntar ou escrever aqui no... A Maria Helena perguntou, algum desses testes foi testado com amostras de plantas? De plantas, na tabela que eles mostram aqui... Você quer que eu comento, Pedro? Existe um kit da Beckman para plantas, né? Um kit específico para plantas da Beckman. Eles têm aí um kit para fazer extração de plantas por beads magnéticos, também dá para ser automatizado. Né? Existe um kit específico para plantas. Obrigado, Alex. A Luciana, da Induslab, levantou a mão. A Maria Helena está perguntando também se esse kit... É a mesma tecnologia. É o Chlorapure, né, gente? Mas é um kit voltado mesmo específico para plantas. Existe sim, tá? Oi, Alex, uma pergunta. Na verdade, a Beckman só trabalha com beads magnéticos, né? O trabalho da Beckman é a parte de beads magnéticos e essa tecnologia. Eles têm essa bead patenteada, né, que seria uma das melhores beads que existem hoje no mercado aí, então por isso que eles têm um maior rendimento, uma série de coisas, né? Inclusive o próprio Ampure, né, que é utilizado para a parte de sequenciamento, é utilizado dessa parte da Beckman. Alguém levantou a mão e abaixou a mão. Oi, a Luciana da Induslab. Luciana, a gente não te escuta. Está me ouvindo agora? Sim, estamos chovendo, Luciana. Uma pergunta, tem kit magnético para microbioma? Kit magnético para microbioma. Aqui na tabela aqui do início, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aí na tela. Cadê? Só um momentinho, por favor. Vou voltar aqui no início. E aí eu já te mostro essa tabela falando sobre isso. A tabela é da própria Beckman, está disponível no próprio site da Beckman, tá? Ele diz que para bactérias já foi utilizado o COSME CP Prep para algumas bactérias, DNA Advance, GeneFind V2, versão 2, e também o RNA Advance Tissue, tá? Específico para bactérias, tá? Foram utilizados com bactérias, foram validados e foram testados e existem dados com esses kits para obtenção de amostras de ácidos nucleicos desses micro-organismos. Tem outra mensagem aqui da Thais Andrade. Na etapa de eluição, é usado um tampão ou água? O kit vem água mesmo, eles recomendam água. Mas é possível utilizar tampão também, tá? Mas normalmente é água mesmo, água ultra pura. Mais alguém tem alguma pergunta? Maria Helena. Obrigado, Maria Helena, pela presença. E fico muito agradecido pela sua presença aqui e te convido a participar dos outros que vierem. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta?
Ó, a Marjorie levantou a mão. Pode falar, Marjorie, por favor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, né, com a sua experiência, se você tem alguma indicação de todos esses kits que você mostrou para amostras de bebidas, principalmente amostras com pH ácidos. Amostra de bebidas. Bom, bebida propriamente dita alcoólica, eu não sei, mas no caso que foi validado aqui, tem amostra de leite. Por exemplo, amostras de suco. Então, aí eu não... Aqui que está disponível pela Beckman, que existem dados validados, é com leite, que é um tipo de bebida, né? Agora, de suco especificamente, eu não sei te dizer. Isso teria que ver com a Beckman. Você pode me passar seu e-mail para eu te responder essa questão por e-mail? Passo sim. Porque, na verdade, a dúvida é se o pH pode interferir na ligação com a BIDS. Você tem alguma experiência com isso? O pH ele pode alterar as reações, ele pode dificultar as reações e muitas vezes, dependendo de quão ácido estiver esse pH, né, ele pode até mesmo, dependendo do tempo que estiver exposto a BID nesse meio, ele pode inclusive degradar a esfera, a cápsula da esfera, né? Então, existem algumas recomendações que devem ser seguidas quando o pH é mais ácido ou muito o contrário, muito básico, né? Existem algumas limitações que você não deve deixar muitos minutos, assim, 10, 15, 20 minutos em exposição às BIDs com a amostra. Entendi, muito obrigado, Pedro. Se você puder me passar essas orientações, então, no caso de amostras com pH ácido, né? Sim. Eu agradeço. Você passa para mim o e-mail no chat aqui, por favor? Eu já coloquei. Obrigado. Tá? Obrigada. Obrigado. Pessoal, bom dia. Só queria fazer um comentário. É muito interessante essa aplicação, né? E a gente precisaria conversar com o pessoal da Beckman, né? O forte da Beckman, né? O mais predominante da Beckman, são aplicações de sequenciamento, amostras de sangue, amostras humanas, né? E a ideia nossa é que as pessoas conheçam mais esses produtos para essas principais aplicações. Mas eu acho, é evidente que é interessantíssimo essa questão para suco, para bebida, que pode ser alguma coisa com a qual a Beckman já está trabalhando, e já existe alguma coisa mais em termos de confidencialidade, né? Mas não teria problema nenhum da gente abrir uma consulta para um cliente de vocês, da Induslab. Né, Pedro? A Induslab é o nosso representante no Paraná e no Nordeste. Sim. Então, assim, a gente pode... E tem bastante a parte de agroindústria. A gente vai... isso daí realmente a gente teria que fazer uma coisa especial, uma consulta focada nisso, porque das duas uma, ou existe alguma forma, se é muito ácido o pH ou básico, deve haver alguma forma de fazer uma neutralização disso, porque a essência disso são separação de ácidos nucleicos, né? Que é essa a essência do trabalho deles. Então talvez não haja problema de fazer uma neutralização nisso, para não prejudicar justamente a ligação das BIDs. Mas isso pode ser desenvolvido um application note, ou pode já haver um application note, ou pode ser desenvolvido um application note. Acho que a Beckman ia gostar muito dessa oportunidade. É isso que eu tenho para acrescentar. Obrigado, André. Mais alguma pergunta, pessoal?
Bom, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todo mundo e faço o convite para nos visitar novamente nos próximos webinários. Nós também temos, de tempos em tempos, lives com convidados e temos diversos materiais disponíveis no nosso site, de vários produtos da Beckman e outras empresas que nós representamos. Gostaria de agradecer a todos novamente e muito obrigado. Ô, gente, só esquecendo que essa apresentação fica disponível no nosso site, lá no YouTube, tá, gente? No nosso YouTube você é possível ver novamente essa apresentação e outras que já aconteceram também, tá? Deixa eu só... Alex, muito bem falado, só vou completar aqui, é o canal do YouTube, não é no site, é no canal do YouTube. Então você procura o canal do YouTube, você entra no YouTube, escreve Sinapse Biotecnologia, já vai aparecer o nosso canal. Então todos os webinários estão lançados lá, e também material, playlists de material de outras das nossas empresas representadas. Então isso vai estar disponível. Só queria aproveitar o momento de falar que a live vai ser no dia 28, segunda-feira, 10 da manhã, e o convidado é o Dr. Paulo Ribola, de Botucatu. Paulo Eduardo Martins Ribola, de Botucatu, que vai falar sobre empreendedorismo na área de biotecnologia. Então, já aproveitando para fazer esse anúncio, essa recomendação. Bom, obrigado. Acho que é isso. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns, Pedro. Ótima apresentação. Obrigado, André. Até. Obrigado. Tchau, tchau.